Considere comigo esta breve passagem, pouco notada, pouco percebida pela maioria das pessoas, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15 e versículo 15. Marcos 15 e 15. Veja só, diz assim: Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Então, veja só, o foco aqui é exatamente nesta atitude de Pilatos. Pilatos, nós sabemos, ele foi um governador romano que viveu na época do Senhor Jesus. Ele era governador ali da Judéia, que incluía Jerusalém. Então ele era o homem de Roma em Jerusalém. Por isso, quando os religiosos prenderam Jesus, Jesus foi julgado no tribunal religioso dos fariseus, dos saduceus, o sinédrio, não é? O STF, digamos assim, da religião judaica. Ele foi julgado ali, um julgamento completamente ridículo, e também para que fosse executado, os religiosos o levaram até o governador da Judéia, Pilatos, para que então, pelas mãos de Roma, para que os religiosos pudessem dizer assim: não fomos nós que matamos. Eles então entregaram Jesus e incitaram a multidão a gritar para que Pilatos o crucificasse. Então, é neste contexto que essa palavra diz: então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, porque havia um costume de, na época da Páscoa, soltar um prisioneiro judeu que agradasse o povo. Então ele soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então veja aqui, o nosso foco aqui é exatamente nesta característica humana. Isso aqui é tão humano quanto o ar que nós respiramos, as mãos que apalpam, os pés que andam, o sangue que corre nas nossas veias. O quê? Essa característica de querer agradar a multidão. Pilatos sabia que não havia nada para condenar Jesus. Não havia nada. Não havia provas, não havia lei que tinha sido desobedecida, não tinha nada. E ele, então, poderia ter absolvido Jesus e voltado para os judeus. Mas o que falou mais alto? Ele queria agradar a multidão. Apegado ao seu cargo de governador da Judéia, então ele certamente pensou assim: eu tenho que apaziguar essa multidão aqui, eu tenho que acalmar esse tumulto aqui, porque se chegar notícia lá em Roma que as coisas estão tumultuadas aqui em Jerusalém, é a minha cabeça que vai rolar. Então, antes da minha cabeça, que vá logo esse homem lá para a cruz. Querendo se preservar e agradar a multidão, então ele deu a ordem para crucificar Jesus. Então veja, o que o diabo usou para exercer aquela injustiça, praticar aquela injustiça. Um desejo de autopreservação, de se proteger, de se guardar, de se segurar num cargo e, ao mesmo tempo, um desejo de agradar a multidão, de ser popular, de ser bem visto pela maioria. Aí você talvez diga assim: Pilatos foi um covarde, foi mau e tal, e foi um interesseiro e etc, etc. Só que Pilatos representa todos nós. O grande problema não seja
tão rápido em atirar alguma pedra, porque ele representa o ser humano na sua característica mais básica. O que ele fez não foi nada novo. Desde os tempos da Torre de Babel, lá em Gênesis, lá no início da humanidade, desde os tempos da Torre de Babel e até antes, o ser humano sempre quis ser exaltado, ser reconhecido, ter um nome para si, como os proponentes da construção da Torre de Babel diziam: vamos fazer um nome para nós, vamos fazer um nome, vamos fazer algo. Você vê que até hoje, né, os países disputam sobre quem vai construir o edifício mais alto, não é? Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Hã? Em milhares de anos, o ser humano mudou? Não. Hoje, a diferença é que hoje não tem uma Torre de Babel, hoje tem várias. Hoje tem aí muitas Torres de Babel, inclusive aqui no Brasil. É ou não é? Nós temos lá em Balneário Camboriú, lá um prédio enorme, né? Mais alto, um dos mais altos do mundo. Quer seja em Nova York, quer seja em Dubai, quer seja em Londres, onde for, sempre tem alguém querendo construir um prédio mais alto. Para quê? Para fazer o seu nome, para fazer a história, para ser glorificado, reconhecido. Olha só, olha, e aí alguém vai lá e diz: eu fui no prédio mais alto. Olha, eu fui lá em cima e tal, eu fui no prédio mais alto e tiro uma foto, sim ou não. Então não vamos ser tão rápidos aqui para julgar Pilatos, não, porque essa característica está dentro do ser humano. Então, desde a Torre de Babel, ao longo dos milênios, dos séculos, a gente pode passar aí pelo Coliseu de Roma, né? Aquele lugar, aquelas ruínas que existem até hoje lá, e você pode lembrar, pode imaginar a glória que era alguém performar, desempenhar, se apresentar no Coliseu. Os imperadores, os governantes, a elite da sociedade ali com aqueles gritos, aquela, sabe, aquela festa, aquela paixão, aqueles jogos, quer sejam os coliseus da vida, quer sejam os palcos de hoje em dia, onde os ídolos humanos cantam e encantam as multidões, quer sejam nos estádios, onde os jogadores celebram e correm para a multidão e abrem os braços, tiram a camisa para mostrar aquele corpo sarado e pedindo a glória, empinando o nariz e dizendo: eu fui, eu fiz, eu venci, eu sou o cara. Quer seja nas telas das redes sociais hoje, com os muitos seguidores e as muitas curtidas e toda aquela bajulação, eu vou lhe dizer: o ser humano não mudou. Sempre há uma multidão esperando ser agradada e sempre há alguém querendo uma plateia. Não muda. O ser humano é o mesmo. É este ser fútil, vaidoso, orgulhoso, cheio de si. Não aprende que a glória só pertence a um. Não aprende. Ao longo da história, dos séculos, dos milênios, não importa quantos se levantam e caem, quantos são exaltados e depois humilhados, quantos aparecem e desaparecem na história, não importa. O ser humano continua buscando glória para si, querendo satisfazer a multidão. E isso não é sobre artistas apenas, não é sobre ídolos deste mundo apenas. Isso é sobre mim, sobre você, porque é só mudar a escala. Você talvez não tenha milhões de seguidores nas redes sociais, você não tenha uma multidão que lota um estádio para te ouvir, para te assistir. Você não tenha isso. Mas, numa escala menor,
Você quer lá os seus amigos, você quer ser o popular do grupo, você quer ser o reconhecido, o admirado, você quer ser o bajulado, a pessoa mais isso, mais aquilo. Você talvez não tenha uma qualidade A, mas você tem a qualidade B, então você foca na qualidade B para que todo mundo te conheça por aquela qualidade B. Assim somos nós. E assim o ser humano cai, tropeça na sua própria vaidade. Qual é o antídoto para isso? O que nós temos que fazer a respeito disso? Primeira coisa, nós temos que reconhecer que dentro de nós, lá no palco do nosso coração, existe um ego querendo atenção, querendo glória. Você tem que reconhecer que o seu ego quer glória, o seu ego quer tapinha nas costas, o seu ego quer reconhecimento, quer admiração. Você tem que reconhecer isso. E você tem que saber que isso é um perigo, uma ameaça para você tropeçar, para você cair. Primeira coisa. Segunda coisa, o que fazer com essa inclinação? Você tem que fazer aquilo que João Batista fez. João Batista disse assim: importa que ele cresça e eu diminua. Alguns chegavam a João Batista e perguntavam: você é o Cristo? Você é o Messias e tal? Ele falava: não sou eu. Não sou eu. E apontava para Jesus. João Batista apontava para Jesus. Ele que foi considerado por Jesus o maior de todos os profetas. Maior de todos. Maior que Moisés, maior que Elias, maior que todos os profetas que vieram antes e depois dele. Mas João Batista, mesmo sendo o maior, apontava para alguém maior do que ele. É Jesus. É esse aqui que vocês têm que ouvir. É esse aqui que vocês têm que seguir. Não apontava para si. Não tomava glória para si. Estava muito satisfeito em se diminuir e exaltar Jesus. Porque isso é segurança para nós. O ser humano não consegue lidar com a glória muito bem. Não consegue. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que é glorificada, exaltada nesse mundo e que não se deixe levar por um pouquinho da vaidade, um pouquinho de alguma estupidez humana. Por isso, toda a honra, glória, louvor, reconhecimento tem que ser apenas para Ele e de mais ninguém. Guarde-se disso. Cuidado com o que você faz buscando glória. Cuidado com o que você faz para agradar a multidão, porque de repente você não vai ser nem um pouquinho melhor do que Pilatos. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.